Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Você, fiel filho de Deus, já é salvo pela tua fé, pela graça de Jesus. Mas e a tua família? Espere, acalma teu coração, que Deus tem uma informação reconfortante para você nesta mensagem. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem em total fidelidade ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, que move os céus e a terra, por amor aos seus filhos fiéis. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga segurança no nosso Deus de promessas e nas promessas do nosso Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, existem muitos irmãos convertidos de verdade ao Senhor, que vivem o verdadeiro evangelho da graça de Jesus, que vivem a sua vida em espírito, pela fé, da forma como Deus nos recomenda, com total fidelidade ao Senhor, mas vivem em uma angústia, em um sofrimento constante, porque parte ou toda a sua família ainda não é do Senhor. E o sentimento é o mesmo quando parte da família ainda está apenas semi-convertida.
vivendo no judaísmo ao invés do cristianismo, submetidos à extinta lei de Moisés, esse regime doutrinário que nunca salvou e nem irá salvar a ninguém. Ele não foi criado para salvar. Mas existe uma sensação ainda pior quando temos alguém da nossa família vivendo na idolatria da Igreja Católica, servindo a santos e deuses estranhos, ou mesmo no espiritismo, servindo diretamente aos demônios, com hábitos estranhos às leis de Deus, e para os quais o Senhor nos adverte de que não haverá salvação. É uma aflição profunda, porque poucos são os que já nascem em uma família evangélica. E tudo o que nós podemos fazer é orar e perseverar em oração, porque nós não temos o dom e nem o poder de converter a ninguém. Apenas o Espírito Santo de Deus consegue realizar essa ação e eliminar a cegueira espiritual das pessoas. E com os dias que se passam, como eles não nos ouvem e não são alcançados pelo Senhor, cresce a ansiedade, porque todos nós que um dia tivemos a felicidade de conhecer a esse Deus maravilhoso e a compreendê-lo, temos o privilégio de servi-lo e sabemos que somos salvos pela fé, que é um dom que Ele próprio nos dá. E o que mais desejamos é ver a nossa família, aqueles a quem nós amamos, salvos também. E isso eu falo com pleno conhecimento de causa, porque esse é o maior problema que eu tenho vivido na minha família, onde eu sou o único que conhece e vive a graça de Jesus. E a partir daí, existe de tudo. Os que vivem no judaísmo estão sendo enganados de que estão no cristianismo. Existem os que não servem a ninguém, porque não creem na existência de um Deus acima de nós. Existe também os que servem aos ídolos da Igreja Católica e até mesmo os que servem aos demônios do espiritismo. Como vocês veem, eu também tenho problemas, porque existe de tudo. E alguns já partiram para o Senhor sem que o houvessem conhecido em vida. Como conviver com uma situação como essa? Isso é o que estaremos tratando na presente mensagem. E se você vive uma situação semelhante a esta, não se distraia. Deus irá falar com você. Esteja ciente, desde já, de que precisamos ter paciência e confiar cada vez mais no amor de Deus, seguindo as instruções por Ele deixadas. Independentemente das pessoas, mesmo as da nossa casa, não nos darem atenção, precisamos falar de Jesus,
do amor que sentimos por Ele, em retribuição ao amor que Ele já provou que sente por nós, e da fé que Ele semeou nos nossos corações. Aproximar as pessoas de Jesus é um dever nosso, mas nós não podemos colocar o Espírito Santo de Deus dentro de ninguém. Então, precisamos deixar que Deus alcance aqueles que são dele. Eu sei como é difícil falar de Jesus aos nossos familiares, mas ainda assim há esperança para todos os que forem fiéis ao Senhor. As pessoas, em geral, não gostam de assumir responsabilidades. Muitos sonham em ser chefes, diretores, presidentes. Mas quando se fala na responsabilidade envolvida, existe uma certa hesitação. Mas ocorre que quanto maior a responsabilidade, maior será também a cobrança. E não existe autoridade sem responsabilidade. E no meio evangélico ocorre o mesmo. O pastor é responsável pelas ovelhas, por ensinar as verdades de Deus e por apacentar o rebanho que o Senhor colocou sob a sua responsabilidade. E as ovelhas são responsáveis por ouvir o pastor, por estudar a palavra de Deus e conferir na Bíblia todo o ensinamento recebido. E por participar na obra de Deus, dando testemunho do amor, da bondade e da misericórdia do nosso Criador para todas as suas criaturas. O ID de Jesus não é apenas para o pastor, é para todos nós, filhos de Deus. E isso, inclusive, dentro da nossa casa. Mas, cuidado. Disse Jesus: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Todos nós sentimos isso, porque na verdade é muito mais fácil falarmos de Jesus para uma pessoa estranha do que para um parente ou familiar. Na prática, eles nem permitem que falemos. E se insistimos, eles respondem com ceticismo. Não nos levam a sério. A intimidade entre as pessoas da família costuma bloquear a seriedade. E normalmente é um empecilho para que falemos a eles do Senhor. Precisamos ser muito táticos e estratégicos nesse campo. Muitas vezes precisamos recorrer a pessoas de fora do núcleo familiar para conseguirmos que eles ouçam de Jesus. Mas a despeito de todos os reveses em que essa situação incorre, nós temos uma grande responsabilidade para com os nossos familiares. Nós não podemos forçar a conversão deles, mas nós não podemos desistir deles. Precisamos pedir sempre a intervenção do Senhor
e crer que na hora certa, da forma certa, eles serão alcançados da mesma forma como nós fomos. Jesus sofreu com os seus familiares como nós sofremos com os nossos. Enquanto ele era vivo, ele foi rejeitado por toda a sua família, inclusive pela sua mãe, Maria, a despeito de todas as profecias e revelações que marcaram o nascimento de Jesus. Coisas que ela guardava, conferindo no seu coração. Eles não seguiam a Jesus e nem os seus ensinamentos. A Bíblia não fala de José durante o período do ministério de Jesus. Mas a Bíblia diz que apenas após a morte de Jesus, todos os seus irmãos e Maria se converteram e se integraram à Igreja do Senhor, o que nos ensina que precisamos confiar e esperar pelo tempo de Deus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Lucas 12, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Marcos 6, 4. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Lucas 2,16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. O Senhor requer a conversão e a santificação de todos os que são dele, para que andem sempre nos seus caminhos e não precisem ser castigados pelo Pai. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. E essa é a razão do Evangelho e da Igreja de Jesus. A divulgação do Evangelho, para que todos os que foram criados por ele para a salvação conheçam o Deus da nossa criação e da nossa salvação. Para que as pessoas não estejam soltas no mundo. Porque quem não está com Deus, meus irmãos, na verdade, não está sozinho. Está com o inimigo.
Nem todas as pessoas foram criadas para serem salvas. Precisamos compreender isso. Deus criou tanto vasos para a sua honra, quanto vasos para a sua desonra. Mas o foco do Senhor está justamente nos que são dele. E como nós não sabemos a priori quem é dele, temos que pregar o Evangelho para todos. Isaías 31, 6. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. Jeremias 3, 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Tiago 5, 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Deus criou a família para ser uma unidade, com cada membro protegendo e fortalecendo os demais. E a determinação e autoridade do chefe da família são fundamentais na condução de todos os integrantes do núcleo familiar. No livro de Josué, temos um bom exemplo do uso dessa autoridade e determinação no conhecido Eu e a Minha Casa. Josué, falando ao povo de Israel, após a chegada deles à terra prometida e diante de todas as ações realizadas por Deus em favor deles, apresentou-lhes a opção de seguirem vivendo na idolatria, como fizeram os seus antepassados, ou de passarem a servir ao único Deus verdadeiro, que já havia se apresentado com ações àquele povo. E ele assumiu a responsabilidade por todos os membros da sua família, de servirem somente ao Senhor. Josué adotou para si e para sua casa a opção adequada, aquela que atende à vontade de Deus. A autoridade do marido e pai, do líder da família, é essencial, mas jamais deve ser motivo de desavença familiar. Precisamos lembrar sempre que o nosso dever é falar, dando testemunho do poder e do amor de Deus.
mas não podemos forçar ninguém a nos ouvir. Portanto, se alguém escolheu o caminho da indisciplina e do erro, o melhor que nós podemos fazer é orar ao Senhor com o uso da nossa fé. Todos nós, filhos de Deus, desejaríamos estar nesse ambiente do eu e a minha casa, como estava Josué, onde todos os da família obedeciam a ele. Porque isso nos dá segurança e paz e a certeza de que todos os nossos familiares serão salvos pela promessa do Senhor. Mas nem sempre isso é possível. E quando não é esse o ambiente em que vivemos, precisamos incrementar ainda mais o uso da nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor, cientes de que isso é também, meus irmãos, prestem atenção, uma provação para nós. Glórias a Deus. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixeis o ensinamento de tua mãe. Provérbios 11:29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. 1 de Timóteo 5:8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Salmo 11:4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. No trecho inicial que apresentamos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, temos uma passagem que nos traz uma grande esperança, porque contém uma promessa bíblica para todos nós que somos de Deus, que somos fiéis e que não nos enquadramos no ambiente do eu e a minha casa. Nos versículos 25 a 26, encontramos a descrição de um cenário em que Paulo e Silas, estando presos, cantavam hinos
de louvor a Deus e oravam. E de repente ocorreu um grande terremoto que abalou os alicerces do cárcere e foram abertas as portas de todas as celas. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Nos versículos 27 a 28, o autor do livro nos conta que, diante da libertação de todos os presos, o carcereiro se apressou em tentar atentar contra a própria vida, mas foi impedido por Paulo, que lhe assegurou que nenhum dos presos havia fugido. Atos 16, 27. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Nos versículos 29 a 31, temos então o outro ambiente vivenciado por muitos fiéis dentre o povo de Deus, que é o tu e a tua casa. Diante daquele cenário incomum de soltura dos presos, sem fuga, e do cuidado demonstrado por Paulo para com ele, o carcereiro repentinamente sentiu o amor de Deus através de Paulo. E ele creu em Deus. E de joelhos suplicou a Paulo pela forma de como conseguir a salvação. E a resposta de Paulo e Silas a ele foi pragmática e revelada pelo Espírito Santo de Deus, porquanto inusitada. O que nos nutre a nós, filhos fiéis ao Senhor, com a esperança de salvação de toda a nossa família, devido ao amor que o Senhor sente por nós. Eles disseram: crê no Senhor Jesus e serão salvos, tu e a tua casa. Atos 16, 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Meus irmãos, essa é uma promessa de Deus, do nosso Deus que não mente e cujas promessas nunca falham. Como testemunhou Josué ao final de uma vida vivida a serviço do Senhor. Notem que Deus é fiel às suas palavras, às suas promessas e aos que lhe são fiéis. Deus não é fiel ao infiel.
como andam dizendo por aí. Então, tenham bom ânimo, meus irmãos, todos os que são fiéis ao Senhor e que têm parentes descrentes. E os que não são fiéis, busquem a fidelidade. Deus ama tanto aos seus filhos fiéis que, por amor de cada um de nós, Ele promete salvar toda a nossa família. E toda a nossa família inclui também aqueles que não se converteram, inclusive os que servem a ídolos e a demônios. O amor de Deus por nós e pela instituição família criada por Ele é tão grande que Ele promete manter a nossa família unida no céu, ainda que não tenha sido unida na terra. Notem, irmãos, a responsabilidade que está sobre nós e a razão por que nós não podemos vacilar nem um momento na nossa fidelidade em todos os aspectos ao Senhor. Mas nós não poderíamos esperar nada diferente do nosso Deus de amor, porque Ele sabe que certamente nenhum de nós estaria feliz no paraíso vendo aqueles da nossa casa, aqueles a quem nós amamos, sendo direcionados para o inferno, para a morte eterna, para o lago de fogo e enxofre. Deus sabe que seria impossível desfrutarmos de uma vida eterna no céu diante de um cenário como esse. Então, meus irmãos, confiemos no amor e na misericórdia do Senhor. Josué 23, 14. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Louvado seja o Senhor. Se você pensa que não é justo o suficiente para que o Senhor te salve, e juntamente contigo toda a tua casa, faça uma avaliação da forma como você tem vivido com relação a Deus. O Senhor ama aos que o amam e é fiel aos que lhe são fiéis. Deus se arrependeu de haver feito o ser humano, porque a maldade do homem se havia espalhado por toda a terra. E o Senhor decidiu destruir todo ser vivente criado por Ele. No entanto, Noé foi achado justo diante de Deus e achou graça aos olhos do Senhor. Então, Deus decidiu poupar a vida de Noé. E por amor de Noé, Deus também poupou as vidas de
todos os seus familiares. Todos foram acomodados na arca e salvos do dilúvio que destruiu toda a vida humana. Gênesis 6, 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 7, 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Nunca duvide do amor e da misericórdia do Senhor, porque são sentimentos que a nossa mente humana não consegue compreender plenamente. Existe uma outra passagem bíblica que caracteriza o amor de Deus pelos seus fiéis e a misericórdia do Senhor por amor de um justo. Abraão intercedeu junto a Deus por Sodoma e Gomorra, quando o Senhor vinha para destruir ambas as cidades por causa do pecado e da idolatria. Abraão rogou ao Senhor que poupasse a cidade por amor dos justos que porventura houvessem lá. Através do diálogo que apresentaremos a seguir, fica claro que Deus pouparia sim aquelas cidades se houvesse pelo menos um justo, por amor de um único justo que lá vivesse. Os trechos que apresentaremos na sequência demonstram que, a despeito da intercessão de Abraão, não havia um justo sequer em Sodoma, porque todos os homens da cidade foram à casa de Ló para tentar violentar sexualmente os dois anjos que Deus havia enviado para destruir as cidades. Vejam que foram todos os homens de Sodoma com o intuito de cometer violência homossexual contra aqueles que eles não sabiam tratar-se de anjos do Senhor. Foram todos os homens, desde o mais velho ao mais moço. Não foram alguns, não foram uns e outros, foram todos. O que prova que realmente não havia ali um justo sequer. E os anjos do Senhor ordenaram a retirada de Ló e de toda a sua família daquela cidade, o que mais uma vez demonstra o cuidado do Senhor para com os familiares amados pelos justos. E Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra e as destruiu. Gênesis 18, 23. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra?
Então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por amor, por aqueles 5, toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei, por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 19, 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos lá trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra. Você, irmão ou irmã, fiel ao Senhor,
e salvo pela fé em Jesus e pela graça, descanse o teu coração com relação à salvação dos teus familiares. O Senhor Deus não irá te desamparar e nem te decepcionar. Porém, tenha plena consciência da tua responsabilidade em se manter cada dia mais dentro das leis e mandamentos de Deus, ignorando todas as vozes estranhas que possam te convocar à infidelidade, porque essas são as vozes e tentações do maligno, que não deseja a salvação de ninguém. Por amor a você e pela tua fidelidade, Deus fará com que toda a tua família se salve e esteja contigo no céu, independentemente deles haverem se convertido ou não. É promessa do nosso Deus. Todos serão transformados pela mão do Senhor. E os teus parentes irão te agradecer diante de Deus pela tua força, pela tua coragem, pela tua fé e pela tua fidelidade ao nosso Deus Criador e Redentor. Até mesmo aqueles que hoje te criticam e hostilizam, você vai virar a mesa no bom sentido. É claro que é no bom sentido e com muita sutileza. Para ser mais preciso, Deus é quem vai virar a mesa por você. Ninguém da tua família irá se perder desde que você assuma a tua responsabilidade e se mantenha fiel a Deus. Mas se você se desviar dos caminhos do Senhor e não houver outra pessoa totalmente fiel a Deus dentro da tua casa, todos irão para a perdição, inclusive você. Não permita que isso aconteça. Seja você o herói da tua parentela, porque eles serão salvos por você e você será honrado por eles. Mas não é só isso. Você ainda irá receber galardões diante deles, das mãos de Deus. Você será honrado também por Deus diante dos olhos deles. Pode parecer muito grande a responsabilidade que está sobre nós filhos fiéis, mas ela não é nada em comparação ao que nos espera no futuro, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. E como você foi fiel no pouco, Deus irá te colocar sobre o muito. E isso não apenas por um curto período de tempo, como é esta vida presente, mas eternamente. Você estará por cima para todo
o sempre. Nenhum dos servos fiéis do Senhor tem motivos para preocupação. Eu não abro mão da minha fidelidade. E se você também se mantiver fiel a Deus, tanto eu e a minha casa, quanto tu e a tua casa, seremos todos salvos no final. E certamente iremos receber lindas casas no céu para morarmos para sempre. E seremos vizinhos. Então seremos eu e a minha casa, tu e a tua casa, e todos os fiéis e as suas casas no céu. E Cristo nos iluminando a todos. E então iremos concluir que valeu a pena ter sido fiel, porque acima dos ambientes do eu e a minha casa e do tu e a tua casa está o amor que Deus sente por você, por mim e por cada filho fiel. Honras e glórias sejam dadas ao nosso Deus Altíssimo. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeos publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, firme na fidelidade ao Senhor, não se desviando dos caminhos traçados por Deus.